Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, e que os trabalhos programados para hoje possam se desenrolar da melhor forma possível, atendendo a todos os irmãos e irmãs que precisam do nosso amparo, do nosso socorro. Nesse momento, peço a permissão de todos vocês para entrar no recanto sagrado dos lares de cada um de vocês. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos que forem entrando. Silvia Maria Oliveira, muito boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Então eu peço sempre alguns minutinhos, enquanto o Reginaldo providencia a divulgação do link para os grupos e que todos possam ter acesso à plataforma do Facebook. Lembramos que quem não tiver condições de assistir a live ao vivo, ela fica disponibilizada, vai ficar disponibilizada também no YouTube, e vocês poderão assistir depois no horário mais conveniente. Fica o vídeo disponibilizado também no YouTube. Então, desde já eu agradeço aí a atenção de vocês e vamos esperar aí mais uns 3 minutinhos, 3 a 4, que é o tempo que os demais irmãos e irmãs, os amigos e amigas conseguem acessar, e a gente possa dar início à nossa live. Por enquanto vamos conversando um pouquinho. Eu tenho desenrolado alguns temas ao longo desse mês sobre a pandemia do Covid-19, sobre várias facetas, sempre à luz da doutrina espírita, porque para a gente quebrar um pouco aquelas análises apressadas que acham que o Covid-19 é coisa do apocalipse, outros acham que simplesmente são desencarnes coletivos, e a gente está mostrando através dessas lives que uma pandemia como esta pode ter várias causas, vários fatores, né? Poderíamos dizer até que é uma junção de todos esses fatores, mas dizer que uma pandemia como esta é simplesmente ter uma causa particular é uma análise muito apressada que nós espíritas devemos evitar, e principalmente que nós temos ferramentas maravilhosas. O Espiritismo como ciência, como filosofia, como religião, nos dá um respaldo muito grande para a gente fazer uma análise mais rigorosa, uma análise mais conscienciosa. E é isso que a gente está tentando fazer, certo? Então vamos, obrigado aí a presença aí da Valéria, boa noite. Valéria Rodrigues, já a gente dá início, só mais alguns minutinhos. O Reginaldo já está providenciando aí os links. Estou vendo aqui que o Reginaldo é bem eficiente. Estou vendo aqui que estão sendo repassados os links, e logo a gente vai ter condições de iniciar a nossa live de hoje. Só mais alguns minutinhos enquanto a gente começa a dar início. Estou vendo aqui que... Muito obrigado aí, Reginaldo, pela sua eficiência, e logo a gente vai ter condições de dar início à nossa live de hoje. Estou vendo aqui todos os grupos já receberam. Ok, só mais um minutinho. Eu tenho certeza que... Francis, boa noite. Tenho certeza que é um tema bem interessante, uma ótima oportunidade de aprendizado, de estudo,
Lógico que eu não vou poder esgotar o assunto, né? 40, 50 minutos, mas a gente dá pelo menos um direcionamento para que cada um possa se aprofundar mais no tema. Aliás, esse tema envolvendo o meio ambiente, espiritismo, ele é muito pouco abordado, muito pouco abordado. Poucos livros retratam sobre o tema e é uma ótima oportunidade para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né, sobre essa questão. Bem, já foi dado o tempo suficiente para o acesso de todos, os links já foram, o link já foi divulgado, então vamos a partir de agora dar por iniciado a nossa live de hoje. O tema de hoje é, como foi anunciado, degradações ambientais como causa de pandemias, uma abordagem espírita. Eu até achei esse tema assim um pouco, o título da live um pouco longo, está parecido assim com tema, com título de TCC de término de curso, ou até dissertação de mestrado, né? E aí os espíritas aí da área de meio ambiente poderiam até fazer aí um trabalho, ter uma pesquisa desse término de curso, uma ótima sugestão. Fica como sugestão aí, para quem quiser, que tá, às vezes a gente faz assim um mestrado, ou mesmo término de curso, tudo, e fica assim atrás de uma. A primeira coisa é você ir atrás de um tema, né? Então tá aí um tema bem interessante. Degradações ambientais como causa de pandemias, uma abordagem espírita. Então eu estava falando há pouco que a gente vem abordando esses temas relacionados à pandemia do Covid-19 e fazendo um link com a doutrina espírita. Dia 3/5, aliás, dia 10/5 foi a primeira live nesse sentido. 10/5 nós falamos sobre considerações sobre o Covid-19 e o Apocalipse na visão espírita. Dia 17/5, que foi segunda-feira passada, falamos sobre Covid-19 e os desencarnes coletivos. E hoje, 24/5, vamos tratar sobre degradações ambientais como causa de pandemias, uma abordagem espírita. E na próxima segunda-feira, terminando o mês, dia 31/5, o tema será Ações do Plano Espiritual sobre o Mundo em Pandemia. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, em particular no capítulo 5, que trata sobre a lei de conservação, Allan Kardec diz o seguinte, através dos espíritos codificadores: a Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele a emprega no supérfluo e que poderia ser empregado no necessário. Então está no Livro dos Espíritos. Um dos maiores espíritos de maior envergadura que já andou sobre a Terra, no final do século XIX e até meados do século XX, ele foi assassinado por um fanático lá do seu país. Eu me refiro a Mahatma Gandhi. Gandhi disse o seguinte, que vai na linha da espiritualidade que se pronunciou através de Allan Kardec. Gandhi diz o seguinte: a Terra possui recursos suficientes para prover as necessidades de todos, mas não a avidez de alguns. Então é isso que a gente se depara, a avidez de muitos, de poucos em relação a toda a população do planeta. Essa avidez, essa ganância de explorar o nosso planeta, de tirar das entranhas da Terra o máximo que podem. E isso faz com que o planeta esteja nessa situação. A Mãe Terra pede socorro. É um dever de todos nós cuidar da nossa casa planetária. Essa resposta que a espiritualidade nos mostra, através de Allan Kardec, dos Espíritos Codificadores e do próprio Gandhi, que eu citei agora, nos mostra que o materialismo exacerbado, o ter pelo ter, o ter em detrimento do ser, cada vez mais presente e em um modelo
de desenvolvimento econômico que promove a produção de bens de consumo sempre mais caros e sofisticados, precisa ser revistos. O homem começa a perceber hoje, dados os alardes sobre o avanço da degradação ambiental do planeta, que não há como haver uma produção ilimitada deles na biosfera, que é finita e limitada. Esta produção e consumo exagerados desequilibra o meio ambiente. Uma das consequências estamos vivenciando no momento. Como tem sido duro essa vivência. Uma pandemia que já ceifou próximo a 450 mil vidas físicas. Acredito que já até passou de 450 mil. E chega, infelizmente, chega já a marca de 500 mil de vidas físicas ceifadas, que poderiam ter sido evitado tantas mortes se as autoridades não tivessem nessa briga, houve uma politização da pandemia, notadamente da vacina. Um grupo de um lado dizendo não dando importância à vacina, o outro grupo dando importância à vacina, que é o que a ciência recomenda. O negativismo, uma série de fatores negativos brincando com vidas humanas. Isso é uma coisa assim simplesmente absurda. Então nós vamos tentar, através dessa live, fazer uma análise à luz da doutrina espírita, o quanto essa degradação ambiental em nosso planeta vem causando tantos males a todos nós. Uma delas causando pandemias, e nós estamos sofrendo na pele, vivenciando uma das pandemias mais mortais de todos os tempos, mais violentas. E estamos na segunda onda. Veio a primeira onda, achamos que terminava logo, aí veio a segunda onda, graças a essa mutação genética do vírus, né, do Covid-19, e estão dizendo aí, estão já alardeando que vem uma terceira onda, graças a uma cepa que veio da Índia, que vem da Índia, né, que é muito mais, e cada cepa dessa, cada mutação genética desse vírus, ele vem mais agressivo, causa mais infecções e mais mortandade. Então, vamos ver qual é a relação entre a degradação do meio ambiente e as pandemias, em particular a pandemia do Covid-19, que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. Então, o Covid-19 é classificado como uma zoonose. Zoonose são doenças transmissíveis entre animais e o ser humano. Isso aqui a gente chama de zoonoses, né? De acordo com o PNUMA, esse PNUMA é um órgão vinculado à ONU, PNUMA, soletrando, né? PNUMA. Esse órgão, quer dizer, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, a frequência, segundo este órgão, a frequência com que os micro-organismos patogênicos, notadamente bactérias e vírus, são transmitidos de animais para os humanos, está aumentando em decorrência da insustentabilidade das ações humanas no meio ambiente, ou, em outras palavras, da degradação do meio ambiente. Ou seja, esse órgão das Nações Unidas, o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, atesta que a frequência com que os micro-organismos patogênicos, em particular bactérias e vírus, são transmitidos de animais para seres humanos, eles estão aumentando cada vez mais, em decorrência dessa ação nefasta do ser humano ao meio ambiente, o trato com as coisas do meio ambiente. O PNUMA ainda aponta
alguns principais fatores que proporcionam o aparecimento de doenças zoonóticas, ou seja, de origem de zoonoses, né? Incluindo, vamos citar alguns desses fatores que esse órgão das Nações Unidas elenca. Primeiro, o aumento da demanda por proteína animal, como a criação em escala industrial de bovinos, suínos, aves e outros animais, né? Então, essa produção de muitas granjas, muitos criatórios de suínos, mesmo rebanhos de gado, né, bovino, para transformar em carne, em proteína animal, isso aí é um dos fatores de desequilíbrio do meio ambiente. A criação, nós sabemos que a criação de bovinos demanda pastagens cada vez mais. E para suprir a alimentação dos bovinos em pastagem, você tem que dispor de áreas cada vez maiores, normalmente áreas virgens, florestas virgens que são desmatadas através de queimadas de formas até criminosas, para dar lugar a pastagens para os bois e as vacas comerem. Os suínos também demandam alimentação, milho, soja, as aves do mesmo jeito. Então, tudo isso causa um desequilíbrio. Então, o ser humano aí que está em transição, essa transição que a gente fala tanto, uma das coisas que tem que rever são esses costumes da alimentação carnívora, né? A gente tem que... Eu percebo que as crianças já nascem hoje, muitas têm aversão à carne, já são espíritos já comprometidos com essas mudanças. Tudo bem, é uma questão cultural. O próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, não condenava o consumo da carne. Agora, nós temos que ir diminuindo, já que não pode se libertar de vez do consumo da carne vermelha ou da carne branca mesmo, que a gente vá diminuindo um pouquinho, né? Que talvez na próxima ou nas próximas reencarnações a gente consiga vencer essa dependência. Outra causa, fatores que proporcionam essas doenças zoonóticas, segundo o PNUMA, seria a intensidade agrícola insustentável, que provoca desmatamentos, queimadas, monocultura, reflorestamento, etc. Então, isso aí é inegável. Uma agricultura, você desmata áreas e mais áreas para dar lugar não só a pastagem, mas plantações de sojas, áreas enormes de reflorestamentos, e tem o pessoal aí do meio ambiente, especializado na área do meio ambiente, dizem enormes malefícios da monocultura. A monocultura, você tem de repente uma floresta onde tem uma diversidade, tanto vegetal como animal. Então isso aí é uma coisa natural que veio para haver o equilíbrio, foi séculos e mais séculos, para a natureza chegar àquele equilíbrio. Aí de repente você desmata aquela área e substitui por uma monocultura. E essa monocultura afasta muitos seres que eram adaptados antes naquele meio natural, aquele biótipo, né? Aqueles biótipos naturais, aquela biosfera, eles são de repente afastados. E isso não se adaptam à monocultura. Por exemplo, insetos mesmo, muitos insetos, abelhas que retiram o pólen daquelas flores naturais, daquela mata, tudo, não vão encontrar mais nessa monocultura, com plantações de eucalipto, plantações, essas plantações, a própria soja mesmo, e outras monoculturas, não são muito benéficas em termos de meio ambiente, desde que seja de forma sustentável, né? A sustentabilidade é um termo muito na moda na área do meio ambiente, que quer dizer um desenvolvimento de forma que a natureza não seja tão agredida, que haja um equilíbrio, daí o termo sustentabilidade.
tem a ver também com a economia. Aí a economia está em jogo, né? Ou seja, é coisa de capitalismo. Coisa do capitalismo, que inventou esse negócio de sustentabilidade. Explorar a natureza, de modo que a natureza não seja tão agredida, que ela possa se recuperar, que ela tenha um poder de auto-recuperação. Às vezes, quando ela é tão agredida, que não tem como mais se recuperar. Aí vem a degradação ambiental. Outro fator que o PNUD aponta são as mudanças climáticas. Então, todas essas agressões ao meio ambiente torna a Terra como se fosse uma estufa, é o efeito chamado de efeito estufa. E há um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura causa degelo nas geleiras naturais. Havendo degelo, há um aumento do nível dos oceanos, dos rios, lagos e demais recursos hídricos. E isso acaba afetando o meio ambiente. E essas mudanças climáticas, esse aumento na temperatura, causa enormes malefícios em todo o planeta. Há um desequilíbrio no planeta devido a essas mudanças climáticas, né? E tem vários fatores aí que causam essas mudanças climáticas, como a queima de combustíveis fósseis, que a nossa economia é toda baseada na queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, e muitos outros, todos derivados de combustíveis fósseis, né? E muitos outros, a liberação de carbono, o próprio desmatamento em grande escala provoca mudanças climáticas. Por quê? Porque olha como a natureza ela é perfeita. Tudo que Deus faz muito bem feito. Nós respiramos oxigênio e inspiramos, jogamos para fora gás carbônico. Os vegetais, por sua vez, respiram, absorvem gás carbônico e jogam para fora oxigênio. Então há um equilíbrio. Há estudos que quanto mais áreas verdes, melhor para o ser humano. Porque justamente por isso, que as áreas verdes, além do aspecto estético, né, elas têm esse fator. Quanto mais áreas verdes, maior a produção de oxigênio que nós respiramos, que é tão importante. Pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, né? Causa aí do Covid, né? Covid-19. Então, o oxigênio é fundamental para a nossa vida física. Então, olha a importância das florestas, das áreas verdes. Quanto mais áreas verdes, maior o volume de oxigênio disponível para nós respirarmos, porque as plantas estão abastecendo o nosso planeta de oxigênio. Nós estamos consumindo, através da respiração e de outras coisas, o oxigênio. A própria queima de muitas coisas, né? Então, quando você desmata uma grande área, olha o malefício que causa para o mundo. Além da perda de oxigênio em si, que as plantas abastecem, aumenta a temperatura, que é uma produção maior de carbono. E o gás carbônico, por exemplo, é um dos gases provocadores do efeito estufa das mudanças climáticas. Então, queimadas, desmatamentos, queima de combustíveis fósseis e muitas outras coisas. E determinados gases que destroem a camada de ozônio e faz com que raios solares penetrem no nosso globo terrestre e faça com que aumente a temperatura. Esse é o chamado efeito estufa. Quem quiser ter ideia do que é uma estufa, você deixa o carro todo fechado, o seu carro, no sol bem quente. Quando você retorna, que abre os vidros, você não aguenta de repente entrar no coisa. Isso é aquele bafo quente, como se diz no popular, né? Você não aguenta. É uma estufa. O seu carro virou uma estufa. Então a Terra está mais ou menos assim. Esse efeito das mudanças climáticas, né? Então, o manejo insustentável dos recursos naturais é outra causa de propagação de zoonose. Manejo insustentável dos recursos naturais. A exploração desenfreada de minerais, o aterramento de recursos hídricos. Fortaleza, por exemplo, tinha em torno de 60 a 70 lagoas.
E hoje não chega a 40 lagoas na nossa cidade. Essas lagoas foram aterradas criminosamente devido à expansão imobiliária, o inchaço na cidade. Então, uma simples lagoa. Fortaleza tinha muitas lagoas, ainda tem algumas preservadas, né? Graças a Deus. Mas essas lagoas são agredidas por poluição dos recursos hídricos, por esgotos clandestinos sem tratamento. Tudo isso vai matando a flora, e tanto a flora aquática como os seres que sobrevivem na água dessas lagoas. As lagoas funcionam da seguinte forma: uma lagoa enche e ela sangra. Esse sangrador da lagoa vira um riacho, e esse riacho abastece outra lagoa, e assim por diante. Uma lagoa vai sangrando e vai abastecendo a outra lagoa. Então, quando você aterra uma lagoa, aquele riacho, você matou aquele riacho. Aí causa alagamentos num determinado ponto da cidade. Aqui em Fortaleza, eu estou aqui diretamente em Fortaleza, tem um trecho crônico que, quando chove qualquer chuvinha, causa alagamento que não passa carro, em frente ao ginásio Roberto Paulo Sarazate, na Heráclito Graça com Ida Alfonso Albano. Ali, a causa daqueles alagamentos foi o seguinte: que tem um riacho Pajeú, que faz parte da história da nossa cidade, e ele passa exatamente ali por baixo, atravessando o Heráclito Graça, ali mais ou menos quase em frente do ginásio Roberto Paulo Sarazate. Foi canalizado, e outro crime, canalizar um riacho, e entope, lixo, essas coisas, não dá vazão ao volume de água e causa alagamento. A impermeabilização das cidades, a cultura do asfalto. Então, antigamente tinha muito calçamento, muitas ruas sem calçamento, e o asfalto também produz, faz parte da mudança climática. Você esquenta a temperatura de um ambiente, um asfalto, é a cultura do asfalto, as ruas todas asfaltadas, impermeabiliza tudo, então qualquer chuvinha alaga tudo. Você interfere na natureza, tudo isso. Outro ponto: exploração da vida selvagem, a comércio ilegal de animais silvestres. E isso é um perigo, porque esses animais silvestres são hospedeiros de bactérias, de vírus, e pode transmitir para o ser humano, e pode causar epidemias e até pandemias. Dessa forma, é notável a relação entre pandemias, por exemplo, o Covid-19, e a degradação ambiental, ficando clara a necessidade de adoção de práticas sustentáveis que ajudem a reduzir a degradação do meio ambiente. Para entender melhor como as doenças são transmitidas dos animais para os seres humanos, vamos conferir resumidamente o que se segue. Eu preparei um pequeno resumo, que vai ficar melhor de entender. Sobre a contínua degradação do meio ambiente e as mudanças climáticas. Elas interferem nos ecossistemas, contribuindo com a eliminação de recursos que permitem a sobrevivência de uma espécie em um determinado lugar. Ecossistema é um termo muito utilizado em meio ambiente, que é um ambiente, como o nome está dizendo, eco vem de ecologia, e ecossistema é um sistema dentro do meio ambiente que está equilibrado através dos tempos aí, dos longos tempos a natureza equilibrou, e naquele sistema sobrevive muitas espécies animais, vegetais, alguns são até típicos daquele ecossistema. Exemplos de ecossistemas. Então tem ecossistemas mais amplos, outros mais restritos. Aqui na nossa cidade de Fortaleza, nós temos os mangues, né? Nós temos um grande parque aqui em Fortaleza, o parque, alguns parques, né, de mangues, não é isso? Que exploram esse ecossistema do mangue. Não tem só um, são vários. As florestas tropicais é outro ecossistema. A própria floresta amazônica é um baita de
de um ecossistema. Então, existe, por exemplo, no mangue mesmo, é um ecossistema que tem algumas espécies que sobreviveram, são bem típicas, como caranguejos, o siri, pássaros, cobras, né? Várias espécies que se adaptaram àquele ecossistema. Então, essas degradações do meio ambiente e as mudanças climáticas, elas interferem nesse ecossistema. E acabam comprometendo a sobrevivência de algumas espécies que são típicas daquele ecossistema. Olha aí que crime, né? Isso faz com que os animais migrem para outras regiões que tenham condições favoráveis. Até se adaptam até em outros ecossistemas. É possível isso. Só que tem um detalhe. Apesar dessas áreas servirem de refúgio para esses animais, elas já estão ocupadas por outros seres vivos e vegetais também, que se adaptaram ao longo dos tempos. Então, o que acontece? Espécies de um ecossistema migram para outro ecossistema porque foram agredidas, não tem mais como permanecer naquele ecossistema. E vão para outro. Só que nesse outro já está ocupado por outros seres vivos, também, tanto animais como vegetais. Há uma disputa. Dessa forma, os animais tendem a sofrer com essas alterações, pois há um aumento da competição por recursos como alimento, água, espaço físico e outros, né? Então, aí a lei do mais forte, o mais forte acaba. Então, nisso acaba havendo um desequilíbrio ambiental. Por exemplo, se forem no ecossistema equilibrado que eles viviam, existia a caça e o predador, né? O predador e a caça, né? Isso funciona na natureza assim. E quando você, às vezes, um animal desse vai para outro ecossistema, às vezes ele é o predador, às vezes é a caça, mas não existe o predador dele naquele ecossistema. Então há uma produção exagerada e há um desequilíbrio ecológico. Então, quando no ecossistema equilibrado, existe mais ou menos equilíbrio, um equilíbrio outro. Não há uma produção muito grande de caça, porque o predador equilibra. Que os animais só se alimentam do necessário. Não tem esse negócio de sair matando por matar. Há um equilíbrio. Então, quando se for caçador, vai para um outro, ele vai procurar vir um predador, que não é um predador natural, e pode até morrer de fome, porque não tem a caça que ele se adaptou há tanto tempo. Olha aí o desequilíbrio que causa, né? Mexer no que Deus levou tantos tempos para arrumar. Além disso, aumenta-se a probabilidade da transmissão de parasitas entre espécies e principalmente da adaptação de vírus e bactérias, tornando possível a transmissão destes para outras espécies que antes não eram consideradas hospedeiras. Ou seja, como é que funciona essa questão de hospedeiros? Nós próprios, nós humanos, nós temos muitas bactérias no nosso organismo, que nós somos hospedeiros. Elas estão numa boa, até fazem um bem. Por exemplo, bactérias que ajudam na nossa digestão, tudo é natural. O desastre é quando ela sai do hospedeiro natural e vai para um outro hospedeiro que não está preparado. Essas bactérias nossas, do ser humano, nós temos, o nosso organismo equilibra a produção dessas bactérias. Quando há um desequilíbrio, ocorre alguma anomalia, alguma doença, alguma consequência. E a gente se medica, tudo, e volta ao equilíbrio natural. Mas aí, no reino animal, não funciona bem assim. É mais difícil. Quando uma bactéria ou um vírus migra de um hospedeiro já adaptado para outro que não é adaptado,
há uma produção exacerbada desses micro-organismos e pode causar um desequilíbrio, até uma epidemia ou uma pandemia. E se passar para um animal que o ser humano consome como proteína animal, está feito o desastre. Ou mesmo passar para o ser humano através de um contato, né? Um contato eventual, um contato costumeiro. Já que eu falei no começo sobre a venda ilegal de animais silvestres. Se esses animais não estiver com algum tipo de contaminação, pode esses micro-organismos passar para o ser humano, e esse ser humano contaminado vai passando para os outros e daqui a pouco transmite, vira uma epidemia ou uma pandemia. É assim que funciona, que se dá as pandemias. Outro aspecto importante é a relação dos ambientes urbanos e silvestres, pois a fragmentação dos hábitats em decorrência das ações humanas geram zonas de maior contato entre os animais, os micro-organismos e os seres humanos. A gente vê muito na televisão notícias que cobras, até onças mesmo, entrando, invadindo aquelas cidades ali, principalmente Mato Grosso, quando tem aquelas queimadas, tudo, de Mato Grosso normalmente acontece muito isso, antas, onças, cobras jiboias, de repente está dentro uma onça, dentro da casa de um cidadão, aí chama os bombeiros vão lá, prende e leva para o habitat natural, ou seja, o local natural dessa espécie. Então, olha aí, devido tanto o crescimento desordenado dos centros urbanos, como a agressão ao meio ambiente, a destruição desses ecossistemas, e esses animais às vezes invadem até as cidades em busca de comida, porque no seu ecossistema natural tem carência de comida. Então, olha aí o desastre que causa essa exploração, essa degradação do meio ambiente. Então, podemos citar também os riscos do comércio ilegal de animais silvestres, como eu já citei, né? Um risco muito grande. Além de ser ilegal, né? É criminalizada a venda de animais silvestres, a lei de crimes ambientais prevê até detenção, cadeia para quem fizer isso. É bem rigorosa. O problema é aplicar a lei. Lei existe para combater todas essas irregularidades. A forma como nos alimentamos também produz impactos ambientais críticos e proporciona o aparecimento de zoonoses. Exemplos de principais zoonoses: a raiva, a brucelose, a febre amarela, a dengue e a zika vírus, leishmaniose, e muitas outras, né? As plantações, principalmente as monoculturas, que eu já me referi, e as pastagens, são responsáveis por grande parte do desmatamento e pela degradação do solo, além da liberação de carbono, e causador de carbono na forma de gases, como o gás carbônico e outros gases derivados do carbono, né? A pandemia do Covid-19 é uma zoonose. Isso significa que o vírus foi transmitido por meio de animais para os humanos. De acordo com o PNUMA, estima-se que 60% das infecções humanas sejam de origem animal. 60%, mais do que a metade. Logo, podemos concluir que a forma como interagimos com o meio ambiente pode gerar diversas consequências negativas, sendo necessário a elaboração e aplicação de práticas sustentáveis para reduzir a degradação ambiental. Essas práticas sustentáveis significam você explorar a natureza de modo que não agrida tanto a ela, que haja um equilíbrio, que dê chance a ela se recuperar. Se a sua atividade econômica prevê a utilização de madeira, por exemplo, dá perfeitamente para você desmatar uma pequena área, de modo que
com 1 ano, 2 anos, aquela área se recupere. A natureza tem esse poder de autorrecuperação, de autodepuração. O problema é quando vai além dessa capacidade de ela se auto-recuperar. O problema é esse. Mas você pode explorar economicamente a natureza de forma sustentável, como aí a economia hoje em dia prega, né? Pode perfeitamente. Fazer tudo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O problema é que a ganância do ser humano é em ganhar cada vez mais, em acumular riquezas, faz com que a natureza seja cada vez mais agredida. Como diz uma bela canção do Beto Guedes, estão trocando a terra por dinheiro, né? É uma coisa assim absurda, que requer a conscientização de todos nós, não só dos ecochatos, como dizem, né? Os coronavírus, que são vários vírus que receberam essa denominação de coronavírus, o Covid-19 é um deles, né? Covid-19 porque foi descoberto em 2019, aí daí o termo Covid-19. Estão nos atingindo mais frequentemente porque estamos oferecendo a eles mais oportunidades para disseminação. Através de aglomerações, através das práticas sanitárias recomendadas que não estão sendo feitas, e muitas outras coisas aí. A falta de vacinação, né? A vacinação está em passo de tartaruga, falta vacina e vem. Então, isso faz com que ele se propague. Não precisa ser nenhum especialista para que transmita através de gotículas de saliva. Se você está sem máscara, e estudos mostram que em uma distância em torno de 1,50 m, se você estiver sem máscara, aumenta demais a probabilidade. Se duas pessoas, numa distância até 1,50 m, estiverem sem máscara, a probabilidade é enorme. Se uma delas estiver de máscara e outra sem máscara, já diminui. As duas estando com máscara, diminui bastante. Então, a utilização de máscara não elimina 100%, mas elimina bastante. A asepsia das mãos com álcool em gel, manter o distanciamento social, tudo isso são práticas aparentemente simples, mas não estão sendo feitas por boa parte da população. Isso tem a ver com o comportamento do ser humano, de nós humanos. Então, nos últimos 50 anos, a população humana mundial dobrou e a economia global quase que quadruplicou. O problema é que muitas coisas transformaram em dinheiro. A alimentação, por exemplo, a alimentação produzida no globo dá para alimentar toda a população do planeta. Boa parte do planeta, da população do planeta, passa fome, morre de fome, porque estão produzindo alimento como forma de dinheiro, como forma econômica. A soja está em alta, estoca-se soja para vender por um preço mais alto ainda. O álcool, derivado da cana-de-açúcar, no mercado internacional, para alto, estoca-se o açúcar, o álcool e tudo, e falta esses produtos. O café está num preço muito grande, muito alto, em dólar, exportado em dólar, estoca-se para se vender por um preço mais alto. Ou seja, estão usando alimento como dinheiro, como moeda, e isso aumenta cada vez mais a exploração em desequilíbrio dos nossos recursos naturais. Estilos de vida, práticas de consumo. O Espiritismo nos dá muitas lições graças às contribuições dos amigos espirituais e encarnados, desencarnados também, como veremos em seguida. Então, sobre a prática do consumo, tem a ver com o apego às coisas da matéria. Não tem necessidade de você trocar de celular cada vez que sai um modelo novo, se o seu ainda está funcionando direitinho. Não tem necessidade de você trocar de carro todo ano, se o seu está bom, está funcionando direitinho. Para que tanta roupa? Guarda-roupas e mais guarda-roupas. Roupa que você às vezes não usa, nem usa, enjoou,
Você gostou, viu na vitrine, gostou, comprou, mas usou uma vez e não gostou. Pelo menos doe para quem precisa. São exemplos. E as coisas hoje são descartáveis. Há décadas atrás, quebrava um eletrodoméstico, a gente levava, tinha conserto. Hoje não compensa mais. Não tem mais conserto. Os eletrodomésticos viraram descartáveis. Os eletroeletrônicos são descartáveis. O celular mesmo. Queimou a tela de um celular, não compensa você trocar a tela. É a metade do preço de um novo. Mas a mão de obra não compensa. E nem tem garantia. Ou seja, você tem que comprar outro. E, às vezes, descarta esse lixo eletrônico, que faz muito mal para a natureza. Vamos ver quais são as contribuições que a doutrina espírita pode nos oferecer. André Trigueiro, jornalista da Globo News, uma das maiores autoridades em conservação do meio ambiente, é espírita, palestrante e autor de alguns livros espíritas, principalmente na área do meio ambiente. Tem um livro dele, me parece que é Ecologia e Meio Ambiente, Ecologia e Espiritismo. Eu só conheço ele. Tem poucas obras sobre meio ambiente. E o André Trigueiro, ele é convidado para palestras no Brasil inteiro. Jornalista da Globo News, do Sistema Globo. Então o André Trigueiro, ele analisa, ele diz o seguinte: o problema é que em uma sociedade de consumo, como a nossa, nenhum de nós se contenta apenas com o necessário. A publicidade se encarrega de despertar apetites vorazes de consumo que não é necessário, daquilo que é supérfluo, descartável e sem muita necessidade, renovando a cada nova campanha a promessa de felicidade que advém da posse de mais um objeto. De acordo com André Trigueiro, essa questão é tão crucial para o Espiritismo que, na pergunta 799 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos codificadores: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta é taxativa, destruindo o materialismo, o que é uma das chagas da sociedade, da nossa sociedade. Corroborando as relações do Espiritismo com o meio ambiente e a sustentabilidade, vejamos o que fala Emmanuel em O Consolador, uma grande obra de Emmanuel. Emmanuel fala a pergunta da seguinte forma: esse livro, O Consolador, em forma de perguntas e respostas. A pergunta dirigida a Emmanuel é da seguinte forma: as manifestações de vida dos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? Resposta de Emmanuel: sim. Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita. E, no quadro sem fim do trabalho de experiência, todos os princípios, com todos os indivíduos, catalogam seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Olha aí, você agride o meio ambiente, degrada o meio ambiente, você está impedindo que o princípio inteligente se desenvolva através de um micro-organismo, através de um vegetal que você queimou, que você matou, através de um animal mesmo que você agrediu, que você comercializou, que você matou mesmo criminosamente. Então tudo isso, você está interferindo na criação de Deus. E isso, quando você comete uma infração perante as leis naturais, as leis universais, você se debita perante as leis universais e um dia você vai ter que pagar. Você vai ter que reparar essa falta. Você está se debitando sem necessidade. Outra pergunta dirigida a Emmanuel no livro Consolador: o meio ambiente influi no espírito? Resposta de Emmanuel: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória
Emmanuel diz: a alma renasceu se refere à reencarnação, naturalmente. Com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na zona de influência. A gente pode perfeitamente, é justamente uma das funções nossas da reencarnação, exercitar a inteligência. No que você interfere na natureza de forma responsável, de forma sustentável, você está exercitando a sua inteligência, se desenvolvendo intelectualmente e espiritualmente e fazendo com que o nosso globo também se transforme, dando a oportunidade a muitos espíritos que são nossos companheiros e companheiras nessa jornada evolutiva. A utilização sustentável da natureza. Como poderíamos fazer? De acordo com a doutrina espírita. Para o provimento de suas necessidades, os homens são obrigados a transformar os recursos naturais. Política é a alteração do meio ambiente para a obtenção do bem comum. O nó da questão está em usar os bens naturais de forma conservativa, isto é, sem perder o equilíbrio cósmico. Allan Kardec, ao tratar em O Livro dos Espíritos da lei de conservação e da lei de destruição, oferece-nos subsídios para variarmos a questão. Diz-nos, em resposta, na pergunta 705, a pergunta foi formulada a Allan Kardec, da seguinte forma: a Terra produziria o necessário, aliás, em resposta, né? A Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não cumpre a todas as necessidades, é que o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Vede como o árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte. E tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo da escassez. Então, isso é um comentário de Allan Kardec. Então, quando você agride a natureza irresponsavelmente, consome além do necessário, pode faltar amanhã, além de atingir outros seres vivos, inclusive humanos. Na verdade, continuando esse comentário de Allan Kardec, na verdade, eu vos digo que é a natureza a imprevidente. Na verdade, eu vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Mais adiante, na pergunta 735, diz o seguinte, a pergunta: que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Diz-nos que é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus, não resta dúvida. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Resumindo, egoísmo cria necessidades artificiais e a fome é fruto da imprevidência. Aquele negócio que eu citei há pouco, de você transformar alimentos em moeda de troca, né? Causa a fome de muitas outras pessoas. Propõe-nos, assim, o desapego aos bens materiais como condição fundamental para um equilíbrio ambiental consistente. O Covid-19 está nos ensinando, está nos trazendo grandes lições. É um lembrete de que a saúde humana
e a saúde ambiental estão intimamente conectadas. Existem cerca de 8 milhões de espécies na Terra. 8 milhões. Das quais os seres humanos representam uma delas. Esse valor inclui também cerca de 1,7 milhão de vírus não identificados, mas que podem infectar pessoas, estando presentes em mamíferos e aves aquáticas ou outros tipos de aves. Se não nos prevenirmos agora, podemos ser facilmente infectados no futuro. A principal maneira de nos protegermos das zoonoses é impedindo a destruição da natureza. Onde os ecossistemas são saudáveis e biodiversos, há resiliência, adaptabilidade e regulação de doenças. O Espiritismo propõe o equilíbrio entre a matéria e o espírito. O fator moral elevado pode auxiliar sobremaneira a circulação de bens dentro da nossa economia. Então, tem algumas dicas que faz, os próprios especialistas do meio ambiente recomendam, e o Espiritismo comunga com essas dicas. Vou citar algumas. Consumo consciente. Porque quem faz o consumo consciente não está sendo egoísta, não está explorando demais a natureza de forma exacerbada, consome só aquilo que necessita. Não está acumulando nada, só o necessário. O desperdício, evitar o desperdício. Destruição do excesso de safra para obter preço ou estocar. Por que não doar para as pessoas carentes? Lixo seletivo, coleta seletiva, reciclagem. Mostra a responsabilidade com o nosso planeta do cosmos. Então, eu já fiz uma live sobre meio ambiente e espiritismo, e mostra que não chega a 15% essa coleta seletiva em nosso país. E o que a gente recicla também. Significa que a gente está jogando muita coisa que vira dinheiro, sustentaria muitas famílias. Estão indo literalmente para o lixo. Então, coleta seletiva, lixo seletivo. Mostra a responsabilidade para com o nosso planeta, para com o nosso cosmos, porque nós não estamos sozinhos no cosmos, há uma interferência do nosso planeta nos outros, no cosmos. Criar oportunidade para os outros. Quanta perda de talento, e por que não lhe oferecer uma ocasião, né? Desenvolvimento econômico deve estar a par do desenvolvimento espiritual, porque se isso acontecer, vai haver sim o desenvolvimento sustentável que a economia prega tanto. Então, meus irmãos e irmãs, era isso que eu tinha a dizer por hoje. Eu não teria condições, naturalmente, de em 45, 50 minutos esgotar todas as coisas, mas eu acredito que pelo menos eu dei um direcionamento para que cada um possa se aprofundar mais e ter pelo menos uma ideia por que o Covid-19 a gente pode afirmar que é uma das causas da transmissão do Covid-19 é a degradação do meio ambiente. Porque quando há a degradação do meio ambiente, há um desequilíbrio desses micro-organismos que buscam outros hospedeiros, e esses outros hospedeiros em contato com o ser humano ou com animais que são consumidos pelo ser humano em forma de proteína animal, é assim que se dá a transmissão desses vírus, dessas bactérias, e para virar uma epidemia e uma pandemia está a um passo. Então eu fico mais alguns instantes com vocês, para vocês interagirem aí, comentarem, ver aí os comentários de vocês, a participação de vocês, algumas observações que vocês queiram fazer, alguma dúvida que ficou, tá certo? Agradeço muitíssimo desde já
aí a atenção de vocês. E uma boa noite aí a quem eu não dei. Neide, boa noite. Acho que eu não tinha dado boa noite a você, Neide. Então, era isso, meus irmãos. Se vocês ainda tiverem mais alguma coisa, vamos aproveitar aí. Algum comentário. Então, é muito séria a questão do meio ambiente. Questão de você... olha, essa pandemia, por um lado, tem algumas situações que vem fazendo bem ao meio ambiente. Quando você estava de quarentena, que estava rodando muito pouco, você estava evitando de queimar combustível fóssil, gasolina ou óleo diesel, né? Então, dizem que em regiões que o ar era muito poluído, diminuiu as fábricas, deixaram de queimar, apesar da economia ter sido atingida, né? Então, hoje, olha, a forma de comunicação, hoje aprenderam, os chefes de Estado estão participando de conclaves internacionais, encontros internacionais, através de videoconferências. A própria Justiça está fazendo suas audiências através de videoconferências. Então, veja bem, quando tinha uma reunião na ONU, por exemplo, ou um encontro desse onde vão todos os chefes de Estado se encontram, aí cada delegação levava coisas assim de 30, 40, 50 pessoas. E um avião mesmo, um avião 2, às vezes nem aproveita os voos comerciais. Então, isso é queima de combustível. Ao passo que você fazendo videoconferência, resolvendo tudo por videoconferência, você evita de viajar, de queimar combustível fóssil. Isso o meio ambiente agradece. A questão do uso do papel. Tá aí uma coisa que a gente pode evitar muito. Papel, para produzir papel, você gasta, através da celulose, você derruba árvores para produzir celulose, gasta litros e mais litros de água. Então, você evitando gastar papel, você também está fazendo bem para a natureza. Hoje existe formas de economizar papel nas repartições públicas, evitar muitas impressões, geração de processos, hoje tudo digital, processos digitais, você podendo, todos nós amamos os livros, mas tem determinadas situações que, em vez de você imprimir um texto, leia diretamente no computador, no seu tablet, evita de imprimir, gastar tinta, gastar papel. Então tem uma série de coisas que você pode contribuir, e muito. A mudança de hábitos, economia, não gastar água, a luz, economizar a luz. Quando você está economizando energia elétrica, você está evitando a queima de combustíveis fósseis através de termoelétricas, porque a crise de hidrelétricas vem há alguns anos se arrastando no Brasil. Os grandes lagos que alimentam as hidrelétricas secaram, ficaram praticamente secos e passaram a queimar termoelétricas que funcionam à base da queima de gás oriundo do petróleo ou de óleo diesel mesmo. Então, você economizando energia elétrica, você está fazendo com que evite-se essas termoelétricas, de funcionamento dessas termoelétricas, e também evita-se o gasto maior com água das hidrelétricas. Porque dizem que a energia oriunda da hidrelétrica é limpa, mas não é bem limpa assim não. Porque para você fazer uma hidrelétrica, você desmata uma área enorme, transforma aquela área num lago, você destruiu muitas vidas. Então, não é a energia tão limpa assim, não. Ou seja, tem muitas dicas, muitos hábitos que você pode contribuir individualmente para o meio ambiente e fazer com que o meio ambiente não seja tão agredido como ele é hoje. E deixando de agredir tanto o meio ambiente, você está contribuindo também para a não propagação de bactérias, de vírus, que são causadores, são elementos causadores mesmo de epidemias e até de pandemias. E o Covid é através de um vírus, né?
Vamos aqui ver se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Ok. A Valéria tem aqui um comentário. Minha mãe mora em Curitiba. Lá a falta de água é muito grande. Ela colhe água da chuva para jogar no vaso sanitário e plantas, limpar o quintal. Quando ela sai para caminhar às 6 da manhã, antes de trabalhar, ela sai com um som bem grande e traz cheiro, certo? Acho que sai com, certo, deixa eu ver aqui mais aqui. Caminhar às 6 da manhã, antes do trabalho ela sai com um som bem grande, um saco, deve ser um saco, né? E traz cheio de latinhas, certo, onde ela vende e consegue pagar o aluguel e energia elétrica. Aí que coisa boa, está reciclando as latinhas, né? É isso aí, Valéria, a reciclagem, o reuso da água. Há uma corrente aí, o reuso da água, você economiza água com o reuso da água, para fins não potáveis, que é o recomendável, ou seja, água de chuva. Você não pode, antigamente você usava muito no interior água de chuva para beber, para fins potáveis, como a gente chama. Mas aí você pode, descarga, aguação, uma série de coisas que você pode usar. Então tem muitas dicas na internet que você pode utilizar e contribuir com o meio ambiente e evitar a degradação do meio ambiente. Degradando o meio ambiente, a gente está contribuindo para muitas coisas positivas. Então, pessoal, muito obrigado aí. Eu acho que valeu aí a presença de vocês. E quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, pode depois ver o vídeo no YouTube, tá certo? Quando se interessar lá, naturalmente. E eu peço desculpas aí, eu me policiei, que eu sou da área, a minha área profissional não deixa de ser... Eu fiz o mestrado em saneamento ambiental, da área de meio ambiente, e eu procurei me policiar para não usar muitos termos técnicos. Eu peço desculpa se eu cheguei a usar algum termo técnico da área de meio ambiente que vocês não compreenderam. Mas acho que deu para... Eu procurei traduzir alguns, né? Muito obrigado, pessoal. Agradeço demais. Vamos pedir nesse instante a Deus, nosso Pai Eterno, a Jesus amado, nosso guia modelo, que nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, que nos proteja, nos dê muita paz, muita saúde, e vamos contribuir para o meio ambiente dentro das nossas possibilidades. Vamos ajudar a nossa morada, que é a Terra, que o nosso planeta pede socorro. É uma questão de sobrevivência nossa e do planeta. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. E até a próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, o tema será ações do plano espiritual sobre o mundo em pandemia. Ações do plano espiritual sobre o mundo em pandemia. Esse é o tema nosso da próxima segunda-feira. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos nós.